Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é Forward, que eu recebi através da Intrínsecos. Pra quem é novo aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui. Como sempre, vou falar primeiro um pouquinho sem spoilers, um pouquinho mais geral sobre o livro, depois eu falo especificamente da minha opinião, falando sobre cenas que de fato acontecem no livro. Esse aqui é o livro, esse aqui foi o que eu recebi, é todo preto, porque eu recebi pelo Clube da Intrínsecos, mas ele já tá pra vender na capa original dele, que é essa aqui. E se por acaso tiverem interesse em comprar o livro depois da minha análise, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link da Amazon, vocês podem comprar por ele e me ajudar com o canal. Esse livro é um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui, porque ele é sobre contos. Então, ao longo do livro tem 6 contos e o tema em comum entre eles é tecnologia. Todos eles abordam a tecnologia de uma forma exagerada, pensando muito na parte robótica, e eles têm essa questão em comum. Então, são 6 contos, um maiores, um menores, e 6 autores diferentes. A minha nota para esse livro, gente, foi 7 de 10, porque alguns dos contos não são tão bons quanto eu gostaria. Alguns viajam demais, na minha opinião, saem muito assim da caixa. Eu entendo que essa é a proposta, mas não me agrada tanto esse tipo de proposta como pode agradar algumas pessoas. Então, pra mim, foi 7 de 10. O meu conto preferido, se eu não me engano, é o terceiro. Eu vou deixar aqui no vídeo o nome de todos os autores, porque eu não sei todos eles de cor, mas são vários contos, cada autor escreve um conto diferente. A gente tem contos, por exemplo, o primeiro, que é muito mais focado no robótica. Então a Riley, que é a personagem principal, ali do primeiro conto, que é o maior de todos, que foi escrito pela pessoa que juntou a coletânea dos livros, tá? Ele fala sobre a Riley e a Riley desenvolve um robô, a Max, através de um erro num jogo de videogame que ela desenvolveu. Então a Max é um erro de algoritmo e eles pegam esse algoritmo e colocam no robô e desenvolvem um robô a partir disso. Aí o negócio fica uma loucura só, e só lendo pra vocês saberem tudo o que acontece aí. Mas o primeiro conto é focado mais em robótica mesmo, e na loucura que isso pode trazer pro mundo. Me lembra muito do filme Eu, Robô. Sinceramente, tem vários elementos, eu acho que são parecidos. Daí a gente tem contos também, gente, que é um dos meus preferidos, por exemplo, que fala muito sobre o apocalipse do mundo. Chega um momento em que o sol tá pra explodir e a Terra vai parar de ser um lugar habitável. Esse é o meu conto preferido, eu acredito. Eu acho que é o que tem mais a ver, assim, com distopia. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto dele, porque distopia é um gênero que eu gosto muito. Então a gente tem gêneros desse tipo, a gente tem gêneros, por exemplo, que é totalmente do espaço, como o segundo conto. Então tem muita variação disso e, como eu disse, o termo em comum é tecnologia, e a tecnologia bem futurística mesmo. Tem contos também que falam muito sobre a genética. Teve um que eu achei muito viajado, que eu acho que eu menos gostei, assim, que fala que os caras conseguem, pela genética, moldar a personalidade que o filho de alguém vai ter. Esse aí eu achei uma viagem, assim, ó, muito extrema. Mas pra quem gosta desse tipo de coisa, eu acho que talvez vai gostar dele. Ele é um dos contos mais curtinhos do livro também. Acho que é isso que eu posso contar pra vocês sem entregar muito. Como são contos curtos, se eu falo muito sobre ele, eu acabo entregando muito a história. Porque é bem pouquinha coisa que eu consigo falar sem entregar muito. Mas se você gosta de coisas de tecnologia, de futurística principalmente, vocês vão gostar do livro. E se vocês gostam de contos também, acho que é uma coisa legal ali pra vocês analisarem. Então, o primeiro conto, que é Summer Frost, eu achei assim, eu tava gostando muito no início, mas eu achei ele um pouco longo comparado com os outros. Eu não estava achando ele longo no início, mas quando eu li os outros, vi que eles eram bem mais curtinhos, eu achei ele longo demais, acho que não precisava ter se alongado tanto. Principalmente porque só nas últimas 5 páginas que a Max virou um robô ultra mega maligno e resolve querer acabar com o mundo, acabar com os humanos, assumir a mente de todo mundo. Eu fiquei tipo assim, como assim? E a Riley cagando pra família dela pra ficar com a Max, pelo amor de Deus, assim, ó. Eu tava gostando do desenvolvimento do livro, daí quando começa a desandar nesse sentido, assim, eu não gostei, sabe? Eu acho que o desenvolvimento maligno da Max poderia ser, tipo assim, mais quebradinho, ainda mais que é um conto, o maior conto do livro. Então, assim, nas últimas 5 páginas, ela se revela lá um vilão, sai matando todo mundo, compra o mundo todo e assume a mente de todos os humanos. Tipo, beleza, mas sabe, tu tem que contextualizar isso, tem que inserir isso nas outras páginas, nos outros capítulos do conto. E eu não vi isso inserido, então eu fiquei muito tipo, tá, o que tá acontecendo? O que eu vi foi uma relação de dependência entre a Riley e a Max, isso eu vi muito. Mas o que eu não imaginava é que a Max fosse virar uma vilão do dia pra noite. Então toda a questão do livro da Riley tentando desenvolver um quesinho de caráter pra botar na Max, tipo, não aconteceu, não vimos isso, então foi um desenvolvimento pra lá de ignorado. Então, assim, eu não gostei tanto do fim. Eu acho que o desenvolvimento do conto em si, ele é bom, mas o fim não me agradou. O segundo conto, que é Pé de Emergência, eu gostei muito do conceito dele, mas esse é o contrário. Eu gostei mais do final e não gostei tanto do início. Eu acho que dos contos que tem ali é o que a gente mais demora pra entender o que tá acontecendo. Eu ainda não entendi direito se as pessoas vivem dentro de sacos.
Eu fiquei pensando, tipo, numa placenta gigante e, tipo, ali os órgãos da pessoa. Tipo, eu não consegui entender direito como é que isso funciona. Eu entendi que lá no mundo deles não tem mulheres, que eles reproduzem tudo a partir de tecnologia e que eles, tipo, são extremamente, assim, como eu posso dizer, supremacistas, né? Eles têm os reis, têm os deuses, eles são brancos, eles se acham lindos. Qualquer pessoa que tem um defeito, eles já acham uma pessoa completamente feia, uma pessoa desprezível. E a gente vê que quando ele chega ali na tal terra, né? Não tem o nome da pessoa, a pessoa não tem nome. Inclusive, é muito interessante a forma como é escrito esse conto. Porque ele é em primeira pessoa, só que sem a gente de fato nunca ouvir o personagem principal. A gente não escuta ele. A gente escuta quem tá na mente dele, que são os deuses lá do planeta dele, e a gente escuta quem tá falando com ele ali na Terra, que são mulheres, são pessoas comuns mesmo. Então, é muito interessante, eu nunca achei nada parecido. Eu me confundi um pouco no início, mas que nem eu falei, no fim do livro eu achei isso uma coisa muito interessante. Eu não sei exatamente se eu gostei ou não, mas eu gostei de ter visto mais. Quando acaba ali com ele tentando se vingar do país dele, do planeta dele, querendo voltar lá. E o pessoal nem vai saber que ele tá indo, porque ele recebe informação anos-luz na frente. Eu, tipo, queria muito saber se ele ia chegar lá, se ele ia se vingar, se ele ia dar pele pras pessoas, se ele ia salvar as pessoas que são lá, pelo que eu entendi, trabalhando escravas, se ele ia salvar essas pessoas, se não ia. Então, assim, eu fiquei muito curiosa pra ver nesse sentido. E o terceiro conto, que é A Arca, que é da Veronica Holt, que eu já falei que foi meu preferido. Eu gostei muito, eu acho que é muito porque me lembra de uma distopia. O que acontece nele? O sol tá pra explodir e as pessoas da Terra vão começando a ser enviadas pra fora da Terra. Eles sabem há uns bons anos que isso vai acontecer, de que vai acontecer, isso vai dizimar a população. Então eles estão há anos se preparando. Nisso eles estão colhendo amostras de flora e de fauna, e a Samantha é uma dessas pessoas que tá colhendo amostras de plantas principalmente. Ela vai lá todo dia, analisa as plantas e eles fazem isso num sistema pra tentar identificar depois, seja lá pra onde eles estão indo, qual que é o quê. Mas a Samantha não tem planos de ir pra lá, a Samantha não quer ir pra lá. Até que ela conhece um cara que é um pesquisador também lá, e ele fala também que ele não vai ir, ele vai ficar lá e ele não quer ir, ele quer ver a Terra sendo dizimada. Mas aí a Samantha começa a pensar diferente, e no fim das contas ela resolve sim ir junto. E a gente não sabe exatamente o que acontece com a Terra ali, se alguém sobreviveu, se alguém não sobreviveu, mas todo o contexto do livro eu achei muito bom, vai dando flashback sobre a vida da Samantha antes. Eu já esperava que fosse o que eu fosse gostar, porque eu já sabia que a Veronica é uma escritora que faz distopia, afinal ela é escritora de Divergente. Mas eu gostei muito, foi meu preferido. Eu acho que é justamente porque eu me identifiquei mais com a história e também ela não viaja tanto em sentido de tecnologia quanto alguns outros contos. O quarto conto, Você Chegou ao Seu Destino, é o que eu comentei da genética no início do livro. Ele mexe muito com a genética. Então ali o Sam, que é o personagem principal, ele vai lá até o laboratório pra fazer, tipo, como se fosse uma ficha dele mesmo e assistir algumas coisas. Mas a mulher dele já escolheu 3 perfis pros filhos dele. Então como é que funciona? Meio que os caras dizem lá que a partir do DNA da inseminação artificial eles conseguem definir a pessoa que o cara vai ser. O caráter dele, a personalidade, todas essas questões. E eu achei uma viagem, assim, disparada, assim, eu não gostei desse conto, eu achei que nada a ver, achei tudo muito pouco explicado. Do nada o Sam vai parar, se irrita lá, dá um soco no cara, que eu achei ótimo. E daí vai lá pra um bar e começa a conversar com as pessoas, depois ele volta pro laboratório e faz sei lá o quê. Então assim, não entendi nada, não, tipo, sei lá, não tenho nem muito o que falar sobre isso não. O quinto conto, que é a última conversa, realmente é a última conversa, repetidas vezes. Só que assim, esse eu achei muito confuso, porque assim como a personagem principal ali tá tipo... A gente não sabe nem o nome dela, tá? A gente sabe que a Anne é a parceira dela, que na verdade é a médica dela, que é tudo dela. E ela tá ali confusa, ela acorda do coma e não sabe o que tá fazendo, tem que aprender a andar de novo, aprender a fazer as coisas de novo, aprender a fazer um monte de coisa de novo. Então, ele é muito confuso, demora a aprender o que tá acontecendo. E, assim, eu não me esperava. Esse eu acho que é um dos que eu menos esperava. Então, quando a Anne sai lá do hospital, eu não imaginei que ela estava numa pandemia, que geral tinha morrido. Eu não entendi isso direito, o que foi que aconteceu ao fato. Mas entendi, né, que ali a Anne tava reproduzindo ela várias vezes, fazendo clones dela, até que um clone diga sim, que ela pode sim clonar ela. O que eu achei muito estranho, porque ela tá clonando sem autorização. Então, enfim, aparentemente, essa pessoa, né, o personagem principal, pegou essa doença. E a Anne, que era a mulher dela, quis reproduzir ela, clonar ela, mesmo ela dizendo que não. E ela fica repetindo isso.
Então, assim, não sei se eu entendi muito o propósito desse conto, não. Quando eu falo pandemia, eu achei que ia representar talvez o Covid, mas não foi o que aconteceu, parece uma pandemia meio zumbi mesmo. Então, não sei direito, sabe? Não sei direito qual que era o propósito deles, mas eu achei muito confuso no início, mas eu gostei muito da construção, porque a gente, como a personagem principal, ela não entende nada, a gente vai entendendo com ela aos poucos, e no fim fica surpresa, que é aquilo que tá acontecendo, que ela é um clone. Então, isso eu gostei, eles mexem com a nossa cabeça, e a surpresa, ela é bem-vinda. E o sexto conto e último é o Randomizando. Esse aqui, ele fala muito sobre física quântica, e que nem o personagem diz, física quântica faz sentido e não faz sentido ao mesmo tempo. Então não tente fazer sentido. Então é um conto assim, não tenta entender, porque tu não vai entender direito o que tá acontecendo. Envolve muitos termos técnicos esse conto, muitos termos técnicos, então muita coisa tu não entende. Mas enfim, toda a questão do cassino, do cara comprar um computador quântico pra impedir que as pessoas deem golpe no cassino, eu achei toda essa base da história muito bom, mas gostei porque é um golpe. Então é o primeiro ali que a gente vê que, tipo, é uma pessoa real, uma pessoa de verdade, tentando dar um golpe usando a tecnologia. Então vai lá eles e querem dar um golpe no cassino e querem conseguir uma quantia gigantesca. Só que pra mim o erro deles foi ter colocado lá o algoritmo no computador, né, pra trapacear o cassino, e daí pegar uma quantia de 750 mil de uma vez só. Se ela tivesse pegado pequenas quantias de 1.000, 2.000, 3.000, ninguém nem ia ter olhado pra ela. Mas ela quis comprar 750 mil, tudo de uma vez só. Quis ganhar, ganhou. E é claro que o dono do cassino percebeu, né, que tinha alguma coisa errada. No primeiro dia que ele troca o computador, e ela é a mulher do cara que trocou o computador. Então, assim, eu acho que eles não foram espertos nesse sentido, não são muito experientes no negócio de dar golpe, não. Mas, enfim, no fim das contas, ela daria uma proposta pra ele pra quebrar todos os cassinos, e eles serem o único cassino rodando. Então, eu também gostaria de ter visto mais essa história. Ela acabou com um gostinho, assim, de quero mais, e foi um dos contos que eu mais li rápido. Porque eu realmente fiquei, meu Deus, será que eu não consegui? Meu Deus, será que eu não consegui? Mas ela foi, pra mim, foi muito burro de pegar toda uma quantia de uma quantidade só, numa única noite. É óbvio que alguém ia perceber que tinha alguma coisa errada. E é isso, gente. Isso que eu posso falar sobre todos os contos desse livro. Deixem nos comentários qual conto vocês gostarem mais. E se vocês quiserem comprar esse livro na Amazon, utilizem meu link aqui na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo. Me sigam nas redes sociais. Beijos!